Boa noite, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, com muita saúde e disposição para mais uma aula. Hoje, aula de História, hein? Aula de Ciências, como vocês sabem, foi ontem, não é? Tivemos aquela aula sobre cadeia e teia alimentar. Nós trabalhamos bem ontem dentro do ecossistema, a cadeia alimentar, e hoje nós vamos trabalhar em história o Brasil português. Exatamente. Vamos lá então? O Brasil português é o nosso título do nosso assunto desta noite. Vamos fazer a leitura então? Vamos começar aqui neste primeiro parágrafo. Dos anos 1500 a 1808, o território que hoje forma o Brasil foi colônia de Portugal. De 1808 até 1822, quando se tornou oficialmente independente, o Brasil foi sede do Império Português, por estarem aqui instalados o rei de Portugal e toda a sua família. Então veja que de 1500 até 1808 nós temos aí a relação chamada de Pacto Colonial, onde a colônia produz para a metrópole principalmente a matéria-prima e de alguma forma depois esse produto manufaturado ele volta para ser consumido pela colônia. De 1808 a 1822, quando em 1822 o território brasileiro se torna oficialmente independente de Portugal, nesse período aí ele é sede do Império Português porque o rei Dom João VI estava instalado aqui no Brasil com toda a família, com toda a corte, por conta de que ele tinha vindo de Portugal por causa das ameaças de Napoleão Bonaparte, invasão francesa a Portugal. Bom, no período conhecido como Brasil Colônia, muitos portugueses vieram para as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles ocuparam principalmente o litoral, ali fundando as primeiras vilas e cidades da colônia. Aos poucos foram se estabelecendo também no interior. E aí nós temos essa questão sendo tratada principalmente quando fala do litoral, por conta das extrações do pau-brasil. Depois, a interiorização por meio principalmente do ciclo da mineração. Legal, não é saber disso? Pois então, vamos continuar. Os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua maneira de governar e principalmente a língua que falamos e escrevemos. Existem outros países, outras terras que foram colonizadas pelos portugueses e que até hoje também o idioma falado naqueles lugares é o idioma português. Um dos maiores exemplos é na região de Macau, na China, que foi colonizada por Portugal e hoje ainda preserva como idioma oficial o português. E a divisão territorial? Vamos lá? Indicação vermelha já piscando na sua tela. A divisão territorial em municípios também é herança portuguesa, assim como muitas danças, festas, instrumentos musicais, brincadeiras e formas de cultivar a terra. Aí aqui nós temos um exemplo dessa tradição, desses costumes, dessas festas sendo tratadas no nosso modo de viver. Ontem, o professor Orlins trouxe para vocês um estudo sobre o folclore. Folclore, que é o conhecimento popular, que é a sabedoria do povo, que vem sendo transmitida de geração em geração por meio da oralidade. E nós temos muita, mas muita herança portuguesa no passar desse tempo, sendo transmitida de geração em geração, cultivando esse modo de viver do próprio povo brasileiro. Vamos lá então
Você tem aí no seu glossário essas duas palavrinhas, ou melhor, uma palavra e uma expressão. A palavra primeiro que aparece lá na primeira linha do primeiro parágrafo é colônia. A palavra é usada para descrever territórios na América, na África, na Ásia, que foram governados por outros povos, principalmente os europeus, tá? Então, todos os locais onde foram colonizados, todos os lugares onde outros povos dominantes chegaram e dominaram o povo que ali já estava, transformou aquele lugar em colônia. Tudo bem? É isto aí. E a outra expressão é divisão territorial, quando fala da herança portuguesa em relação à divisão territorial em municípios, que é a separação da área de um determinado local, de um país, em espaços menores para facilitar a sua administração. O Brasil é dividido em estados e municípios. Aqui nós temos uma ilustração da vista de Santos e São Vicente, de Johannes van Spielberg, em 1621. É uma gravura em metal, impressa em papel 14 por 21 centímetros. É uma espécie de gravura que mostrava vamos dizer, a ilustração, a cidade da época, a entrada da cidade, a entrada da localidade. E aqui nós temos Santos e São Vicente, que são vilas do litoral paulista e que tem hoje ainda, né, São Vicente, a cidade de São Paulo hoje, e Santos que permanece com este nome. Bom, aí nós temos aqui nessa indicação lilás, questão de número 1. Que construções representadas na gravura você consegue identificar? Aí você vai olhar bem para essa gravura e vai verificar que tipo de construção você consegue identificar e faz a sua anotação no seu caderno. Lembrando que esse material, essas duas páginas que nós estamos trabalhando agora, elas vão estar aí no grupo para que você ou copie no seu caderno ou você imprima e cole no seu caderno de história. Tudo bem? Então, número 1, que construções representadas na gravura você consegue identificar? E a número 2, nessa indicação na cor preta, as cidades de São Vicente de Santos foram representadas com cercas de proteção. Converse aí com quem estiver com você sobre o que poderia ter motivado a construção, então, destas cercas de proteção. Naquela época, não é? Aí nós temos os perigos das invasões, que são as invasões também de outros povos europeus, e também nós temos o cuidado com as invasões, já que eles estão dominando determinado território, dos próprios nativos. Olha essa. Expulsam os nativos das suas terras, depois fazem as cercas para impedir que esses nativos invadam as terras que antes eram deles. Para pensar. Próxima página, lá em cima, indicação vermelha. O nome que se dava aos países colonizadores era metrópole. Lembra que eu falei lá no início de Pacto Colonial? A colônia é explorada e ela envia a matéria-prima para ser trabalhada na metrópole. A metrópole, vamos dizer assim, manufatura, industrializa o produto que foi, e agora esse produto volta com a obrigação de que a colônia compre, consuma este produto. Então isso é chamado de pacto colonial. Então o nome que se dava aos países colonizadores era metrópole e os países colonizados, colônia. Metrópole, colônia. Assim, naquele período, Portugal era a metrópole e o Brasil a sua colônia. Mas por que havia tanto interesse desses países em ter colônias? Porque tantos portugueses vinham para o Brasil? Ora, porque a metrópole obtinha da colônia riquezas que ela mesma não produzia. No caso do Brasil, essas riquezas foram várias.
Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e mais tarde o ouro e muitos produtos agrícolas. Os portugueses também trabalhavam no comércio, vendendo o que era produzido na colônia em outras atividades. Tudo bem? Então vamos lá. Todas as vezes que nós falamos de ciclos econômicos no Brasil colônia, nós temos primeiro ciclo econômico, pau-brasil. Segundo ciclo econômico, cana-de-açúcar. Terceiro ciclo econômico, mineração. Tudo bem? Então, quando nós trabalhamos os ciclos econômicos, nós trabalhamos a extração, a exportação das riquezas do território do Brasil colônia para a Europa. Vocês sabem que, em relação ao pau-brasil, era a extração da madeira, a madeira era levada para a Europa e lá era beneficiada para fazer tintura. E naquele tempo, o tom escarlata, o tom avermelhado, que era obtido pela resina contida no pau-brasil, era de valor extremamente alto. Só a nobreza podia usar um tecido que fosse tingido e tivesse essa representação, essa cor vermelha, avermelhada. Quando nós falamos do açúcar, nós falamos do negócio açucareiro, do negócio do engenho, que nós tivemos lá no nosso compêndio, lembra? Então, nós quando falamos dessa sociedade açucareira no Brasil, nós vamos falar de pelo menos duas coisas: do senhor de engenho e do escravo. Então, o africano era trazido à força para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, no beneficiamento da cana como escravo. E também, posteriormente, seus conhecimentos eram utilizados para poder, no processo de interiorização da colônia, procurar riquezas, ouro, prata, pedras preciosas. Isso no ciclo econômico chamado de mineração. Então, os portugueses e os outros europeus viam na colônia um grande centro de riqueza. Tudo bem? É isto que nós acabamos de verificar. Quando os portugueses colonizaram as terras que hoje formam o Brasil, eles impuseram aspectos de sua cultura a outros grupos, aos indígenas que já habitavam essas terras e aos africanos negros que foram escravizados e trazidos para a América. Desses grupos, os portugueses também receberam muitas influências e que nós verificamos isto a partir das gerações que se seguem. E aí nós vamos ter na formação do povo brasileiro uma mistura muito grande, não só da questão étnica, da formação do povo, mas também daquilo que nós chamamos da formação da sua cultura. Tudo bem, então? Vamos lá. Já passamos. Questão de número 1. Você tem algum antepassado português? Se tiver, procure saber com seus familiares quando e por que veio para o Brasil, em que região se instalou. Escreva o que você descobriu e depois leia o seu texto para os colegas. Está aí uma grande oportunidade de conhecermos e trabalhar este tema. Número 2. Pesquise sobrenomes de origem portuguesa e anote-os no caderno. Leve sua lista para a classe. Como nós ainda não estamos em sala de aula, você pode simplesmente bater uma foto aí do seu material, do seu caderno e dizer dessa lista que você considera que é de origem portuguesa. Por exemplo, os Silva, os Souza, os Freitas, enfim, nós temos aí uma porção para podermos listar e colocar ao conhecimento dos nossos colegas. Tá bom? Vamos lá então. Letra A, os sobrenomes que anotaram são iguais ou diferentes dos seus. E letra B, você tem colegas com sobrenomes de origem portuguesa? Aí é só vocês conversarem aí no seu grupo de WhatsApp, grupo de interação. Minha coleção de palavras de história. Uma palavra importante para os estudos de história apareceu nessa página.
Qual foi a palavra, professor? A palavra foi antepassado. Antepassado. O que é que você entende por essa expressão? Que significado ela tem? Que significado tão importante tem? Vamos lá ver então. Número 1, escreva outras palavras que são iniciadas com ante, como antepassado. Compartilhe-as com seus colegas. Aí você vai procurar palavras e escrever nessa linha que está logo embaixo. Se você estiver fazendo seu caderno, por favor, então, deixe 2 linhas em branco, uma para você escrever e a outra para não ficar assim tão atrapalhado de fazer a segunda questão, tá bom? Como, por exemplo, antepenúltimo, não é? Aí eu tenho o uso da palavra ante, antepenúltimo, antepassado. Tudo legal? Pesquise aí outras palavras e vá completando aí essa linha, por favor. Próxima questão de número 2. Você consegue explicar por que a palavra antepassado é importante para os estudos de história? Bom, aí nós falamos também de memória, de oralidade, de transmissão de conhecimento. Então, mesmo nós muitas vezes não tendo um material escrito para servir de referência para algum tipo de estudo, mas a oralidade vai dar conta, porque vai transmitindo, eita, quase que não sai, vai transmitindo esse conhecimento de geração em geração por meio da oralidade. Veja, se nós estamos trabalhando também nesse mês de agosto, conhecimento popular, o folclore, que tal? Que tal se você fizer uma receita, por exemplo, de um chá? Ah, eu estou com dor de barriga, então eu preciso tomar um chá. Que chá eu vou tomar? Ah, eu vou tomar um chá de boldo. Como é que eu preparo esse chá? Você pode dizer como você prepara esse chá, mas quem te ensinou? Onde está escrito como é que faz esse chá de boldo? Como se faz essa infusão? Então, se você sabe disso, é porque esse conhecimento chegou até você por meio da oralidade, dos ensinamentos que foram sendo transmitidos de geração em geração. Isso, muito bem, dos seus antepassados. Isso é muito legal. Então, como nós estamos trabalhando aí no mês do folclore, vamos fazer o seguinte: você pode, no seu caderno, fazer uma pesquisa e nessa pesquisa colocar uma série de ervas e plantas medicinais. Plantas e ervas medicinais. Aí você vai dizendo o nome de cada uma delas e para que serve. E se você puder também colocar a receita de como é preparado aquele chá, tudo bem? Aquela pasta. Aí você vai, escreve, bate a foto e aí então a gente faz uma coleção dessas receitas, desses produtos, dessas plantas e ervas medicinais e nós vamos fazer uma espécie de cartaz virtual para que nós possamos expor no nosso grupo de trabalho de WhatsApp, tá bom? Nós ficamos por aqui, 2 páginas, o Brasil português, trabalhando então desde 1500 até este Brasil sendo construído, né, de uma forma independente. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Tchau. Cuidem-se.